Oi, queridos, desculpa. O Instagram encerrou o vídeo e eu não consegui entrar de novo, só agora. Peço perdão aí a vocês, mas são instabilidades tecnológicas que fogem ao nosso controle, ok? Então vamos começar de novo, do início. Vamos lá, fixando aqui o nome da live, esperando o Celso voltar. Tá? Perdoem, mas coisas que fogem ao nosso controle, né? Então vamos botar aqui, fixar o comentário. Desculpa. O nome da live. Pois é, gente, essas coisas são. Todo mundo sabe que isso acontece, não é culpa nossa, mas é tão chato, né? Eu fico tão aborrecida quando isso acontece, mas paciência, né? Coisas que temos que aprender a lidar. Então o Celso tá chegando aí. Vocês viram aqui a minha cortina verde, bonita, né? Tá bom. Né? Então, tranquilo, daqui a pouco ele tá aí. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, tá tudo funcionando aqui, né? Então, maravilha. Gente, vou aproveitar enquanto ele não chega, dar as boas-vindas a todas, já agradecer antecipadamente a presença de todo mundo, avisar que essa live vai ficar salva, né? Espero que fique salva, né? Vamos contar com a generosidade da tecnologia, vai ficar salva no IGTV e eu sempre subo pro YouTube, tá? Todas as lives elas sempre ficam no YouTube, porque nem todo mundo consegue o IGTV, nem todo mundo consegue na hora, né? Então já estamos aguardando aqui o seu Celso. Quem vai de chazinho aí? Então, isso aqui tem rosa vermelha, jasmim, camomila e hortelã. Quem vai? Oi, estamos de volta. Estamos de volta. Enquanto ele toma caipirinha, eu tomo Não, é chá. laranja, suquinho de laranja. Ah, é É, laranja? Ah, então tá, beleza, beleza, show de bola. Vai lá, seu Celso, prossiga, porque o Instagram travou, me derrubou e até eu tive dificuldade para entrar de novo. Mas não percamos mais tempo. Vamos então, lá. Como é que era isso aí Como é que era essa história de faculdade de teologia, sexualidade? Conta pra gente aí, por favor. na graduação de teologia a gente sempre estuda um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de psicologia e as outras matérias mais direcionadas para teologia, né? Homilética, hermenêutica, história da Bíblia, essas coisas. Aí a gente está falando de teologia, eu sou formado em teologia cristã. Existem outros tipos de teologia, embora muito pouco conhecidas. No Brasil, dominando mesmo é a teologia cristã, entendeu? E, Sim, nossa sociedade e isso, ocidental, né? nós vamos chegar lá. Judaico-cristã. E por conta de ter, não sei se você conseguiu ouvir, ter sido casado por quase 19 anos, né? Minha ex-esposa era Sim. formada em psicologia, pós-graduado em sexualidade humana, então eu acabava lendo muita coisa. Eu era o digitador oficial dos trabalhos, então era o, né, o cara que digitava os trabalhos, então eu acabava, por consequência, lendo muita coisa. Então, e o assunto sempre me interessou. Tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente nessa área. A sexualidade na época dos patriarcas, né? Abraão, Moisés, essa turma aí. É, E Abraão, Isaac, Jacó, aquela galera das isso. antigas, né? E aí, Celso, você travou de o novo. negócio tá sinistro. O negócio tá sinistro. Deixa eu tentar aqui. Mas vamos lá, vamos ter fé. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem está travada novamente. Que saco. Então, mas vamos lá, vamos falando. Depois a gente vai destravar isso. Vamos falando. Isso aí, vamos lá. Eu, Pois eu é. vi os stories de hoje e né, o comentário da galera, né? E a Carol tá solicitando aí, tá dando a dica de eu entrar e sair de novo. Aliás, É, sair novamente. isso, isso. Sai e entra novamente, vamos ver se funciona.
quase todo dia é essa novela de trava, não trava, destrava, trava, muda para o 4G, vai para o Wi-Fi, sai do Wi-Fi, volta para o Wi-Fi. Gente, fazer que nem meus gatos. Tem dia que, ó, não é mole não. Já teve live de eu ter que mudar a data porque foi impossível continuar, de tanto que o negócio travou. Mas, enfim, se por acaso acontecer isso, vocês já sabem que a gente vai marcar uma nova Oi? data, né? Então, você já sabe, né, Celso? Oi! É, E aí? vamos E lá. aí? Beleza. Não, tô falando pra galera que de vez em quando trava tanto que eu tenho que fazer, que marcar uma nova data com o meu convidado. Já aconteceu algumas vezes. Então, o povo já sabe que se travar geral, a gente vai Tá estar tudo aqui em bem. outra data falando, né? Beleza. E aí, o Celso, conta pra gente um pouquinho da sexualidade na época dos patriarcas, né? Para a gente entrar no assunto de como as religiões. é, Gente, só para deixar claro aqui uma coisa: nem eu, nem o Celso, jamais a gente vai fazer proselitismo religioso, ou a gente vai falar mal da religião de alguém ou de alguma coisa. A gente fala de maneira informativa, ok? Eu tenho meu ponto de vista, ele tem o dele, ele tem a religião dele, né? Eu não tenho nenhuma, graças a Deus. Mas não, a ideia não é fazer com que você tenha fé ou deixe de ter fé, que você acredite ou desacredite. É informativo, tá legal? Deixar isso muito claro, para que ninguém se sinta ofendido, ninguém se sinta aborrecido por conta do que a gente vai falar aqui. Tá? É só para que vocês saibam como as coisas aconteciam, como as coisas reverberam até hoje e eu, como sou sexóloga, trabalho com Tantra, como isso reverbera na vida das pessoas. Porque é esse tipo de problema que eu trato em grande maioria. A grande maioria das pessoas que chegam até mim, elas têm problema de autoconhecimento, de autoestima, que tudo vem do medo, vem da vergonha, e, sobretudo da culpa que as religiões incutem na gente, desde a mais tenra idade, tá? Então, vai lá, seu Celso. Então, eu não sei se você ouviu, eu vi os stories de hoje e algumas stories, a galera comentando alguma coisa, a turma comentando alguma coisa, e eu sei como que chega no seu, no seu espaço para você atender. Eu sei que daqui a pouco nós vamos falar da culpa. Por incrível que pareça, a sexualidade e o sexo na época dos patriarcas era bem mais à vontade do que a gente pensa. Era um povo, era um povo nômade, né? Era um povo que vivia basicamente em tendas, não é? E não se tinha ainda essa repressão, e depois eu vou dar uma pincelada de como isso chegou até a gente, né? Porque uma das coisas que eu também percebo, é bem verdade que não no âmbito da mesma forma que chega até você. Mas eu sou um cara que converso muito abertamente com todo tipo de gente, né? E vou reforçar mais uma vez, Paula falou, para quem está chegando agora e para quem já está aqui. Não tenho nenhuma intenção de fazer proselitismo, nem de converter ninguém e também de falar, né, do certo e errado. Ah, Sim, isso. exatamente. Inclusive, eu Sim, sim. E o que você estava. Fala. tenho pensado muito nisso, né? De como que a gente pode contribuir para que as pessoas vivam mais livres, para que as pessoas consigam se expressar melhor, né? Seja de maneira geral. E você tocou na questão da culpa, né? A culpa é um artifício muito usado, né? Sim. E, sobretudo, com as mulheres, né? Você falou dos patriarcas. Para quem não sabe, gente, os três grandes patriarcas do judaísmo foram, né? Abraão, Isaque e Jacó. E o próprio Abraão, ele, na época dele, a Sara, que era a esposa dele, não era infértil porque ela era velha. Não me pergunte o que era ser velha há 5, 7 mil anos, sei lá quanto tempo, né? Tem isso. Então, pode ser que ela tivesse 25 anos e ela era infértil.
E naquela época, tudo bem dele ter uma amante, né? Porque o cara tinha a esposa, tinha a concubina, a serva, a escrava, enfim, tinha a galera lá que estava disponível para ele, se ele fosse um cara de posses. Então, Deus disse para ele: beleza, na verdade, foi a Sara, né? Eu acho que foi a Sara que falou para ele: bom, já que a gente não consegue ter filhos, faz o seguinte, pega uma escrava, faz um filho nela, pelo menos você vai deixar o teu legado para alguém. E aí, o filho dessa escrava, a Celeuma, o filho dessa escrava, para quem não sabe, é o patriarca do Ismael. Islã, Ismael, exatamente. O nome dessa escrava era Agar, então ele pegou a escrava, fez um filho nela, beleza, teve um macho, né, o filho varão, muito bem, você fez um varão. Só que aí o que, que aconteceu? A Sara ficou toda putinha, toda enciumada, porque ela era esposa oficial e ela não tinha filho. Né? E aí logo a escrava egípcia tinha filho. Que absurdo! Como é que uma escrava egípcia vai ter filho do patriarca, né? E aí ela ficou toda putinha e falou para ele expulsar a Agar. E aí ele expulsou, muito chateado, mas expulsou. E o Deus de Abraão, né? O Jeová, Javé, Yer, sei lá qual é o nome que a gente vai dar, falou para ela: beleza, mas vai embora, mas eu vou te agraciar com uma nação tão grande, né? Seu filho vai ser o patriarca de uma nação tão grande quanto as estrelas do céu, sei lá, as areias do mar, ou coisas assim. E aí nós temos a galera do Islã, os muçulmanos. Não confundam com o Alá, não, cara, como é que é o nome dele agora? Maomé? Maomé, isso aí, Maomé era o profeta dos muçulmanos, tá, gente? Não é o Deus, tá? Não é o patriarca que a gente está falando agora. E nessa época a culpa era bem menos presente na vida da galera, exceto das mulheres, claro, né? Porque Abraão podia pegar outra mulher, mas a Sara não podia ter outro marido. Porque funcionava assim. Não era questão de ter amante. É porque até o advento da era cristã, do início da era cristã, era muito comum a poligamia, inclusive não tinha problema nenhum com a poligamia. Então o homem podia ter quantas mulheres ele conseguisse sustentar. Mas Sim, o homem, a mulher não podia ter isso, vários realmente, maridos. não podia ter vários maridos. E algumas coisas assim, as mulheres não eram contadas, as crianças não eram contadas. Nós, e eu também não vou negar esses ranços desse período dos patriarcas. Só que tem um detalhe interessante também. A Bíblia foi escrita quase que praticamente por homens. Né? Todos os livros da Bíblia têm como autores homens. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Então, era uma tradição oral. A Bíblia começou a ser escrita muito tempo depois dessa época. Era uma tradição oral. O que era a tradição oral? O pai sentava o filho no colo e contava as histórias para eles, entendeu? Então, Sim, então o papel da mulher foi sabe? diminuído, muita coisa foi adaptado. Dizem que foi adaptado de outros mandamentos, de outros códigos morais. Esses pontos são fontes, são tema de estudos muito prolongados, muito profundos, mas eu creio que não é também a pilha aqui. Eu creio que Não, mas de toda forma é legal o povo saber, porque, por exemplo, o Moisés tirou aquela sim, galera do Egito, né? Vamos imaginar, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Quem conhece o Rio, pô, vou tirar, sei lá, 40 mil pessoas, vou levar da Tijuca para Copacabana. Só que aí o cara não foi da Tijuca para Copacabana, ele deu a volta em Bangu, foi em Teresópolis, né? Aí deu a volta em Cabo Frio, demorou 40 anos para chegar em Copacabana. Então, ele tinha que botar regra na sim, galera. sim, sim, Tinha que botar regra. Tinha que botar regra. Então, a Moisés foi um puta do sim, administrador, que chegou e falou: não, gente, não é assim. Errado ou certo, eu não vou colocar em questão se as regras são legais ou não. Mas ele tinha que botar ordem na bagaça. E não adiantava ele dizer: olha, eu acho que é assim. Ele tinha que usar um artifício divino para que aquela galera acreditasse. Né? Aí ele ficou lá 40 anos, 40 dias no monte e tal, marará, aquela história toda que a gente já conhece. Mas eu queria, Celso, que você chegasse na não, culpa. Assim, que você falasse muito da coisa da culpa. Porque se eu falar da culpa,
eu vou Não, xingar a relaxa, meia dúzia, relaxa, entendeu? relaxa. Então, Vou chegar na questão da culpa. tô até com calor, vou até abrir a janela Vamos aqui, lá. vai lá. E a gente mas eu preciso dar uma pincelada. Quando a gente está falando de religião aqui, certo? A gente precisa entender o seguinte: nós estamos no Brasil, no Ocidente. Então, o Ocidente foi todo construído em cima, nas bases da religião da Igreja Católica, Apostólica, Imperial, Romana, esses títulos todos. O termo católico quer dizer universal. Essa igreja, ela nasceu debaixo do imperador Constantino, 300, início do século IV, certo? Isso. Essa igreja, ela começou primeiro com autorização, porque o que tinha acontecido na época? No ano 70 da era cristã, Nero perseguiu os cristãos, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, e os cristãos passaram a viver clandestinamente. Era uma religião clandestina, criminosa, era perseguida. Então, quando Constantino ascendeu ao poder, ele primeiro, o que ele fez? Ele primeiro, por decreto, autorizou a religião cristã. Depois de um tempo, ele deu à religião cristã o status de religião oficial do Estado romano. Sim, ele viu que era um Isso filão, né? tem Era uma só malandro, né? jogada, dizem, a tese mais comum é que teve uma jogada política aí, porque ele teria, segundo a história, ele às vésperas de ir para uma batalha, sonhou com um escudo onde tinha uma cruz, os símbolos dos cristãos, e teria vencido a batalha, e a partir daí a coisa, certo? Pela proposta de ser uma religião universal, quer dizer, como era o propósito, como era a proposta do Império Romano, ser um império global, universal, que dominasse o mundo inteiro, havia necessidade de se regular as coisas, certo? Mas eu preciso frisar um ponto aqui. Há um consenso entre os estudantes de teologia em que essa igreja católica imperial romana não é a igreja dos discípulos de Jesus, certo? Não é. Lógico. Ela nasceu de outras bases. Tanto é que o Papa, até hoje, ele é ordenado por uma tal ordem babilônica. Tem uma série de detalhezinhos de estudos que provam que a Igreja Católica está diretamente vinculada ao paganismo babilônico. Mas isso aí é uma outra treta. Você quer que eu chegue na culpa, certo? Com o desenrolar do tempo, essa Igreja Católica se distinguir e se sobrepor às outras religiões. Para isso, eles precisavam fazer algumas distinções, certo? E foram vários pontos. Inclusive, um outro ponto também foi a questão dos químicos, das drogas, da bebida, né? Era muito comum os filósofos irem para a academia e eles acendiam um braseiro e naquele braseiro eles queimavam umas ervas. Não era maconha, mas as ervas alteravam a consciência e os caras ficavam ali pensando. Essa Igreja Católica foi batendo em cima disso. Era muito comum na época as outras religiões usarem, inclusive, sexo nos seus rituais. Não é? Isso era muito comum. Essas religiões começaram a ser chamadas por essa igreja de religiões pagãs. Não é? Tanto é que a criança nasce e ela é batizada logo cedo para deixar de ser uma pagã. Certo? Essa igreja Exatamente. começou a instituir os chamados sacramentos, batismo, crisma, casamento, primeira comunhão. Esses são sacramentos da Igreja Católica. Não. Tá repreendido. Certo? Então, isso veio, só que isso tem são 17 séculos disso. Nessa época,
por conta de toda essa elaboração, o que aconteceu? Os pais da igreja, os estudiosos, começaram a escrever muito, produzir muito conteúdo para o quê? Para unificar o pensamento. E esses teólogos, que eram quase todos eles filósofos, começaram a produzir escritos, documentos, para poder dar um norte para como a proposta era ser uma parada imperial, universal, eles precisavam de umas diretrizes que vigorassem para o mundo todo, certo? Porque a ideia dos caras era dominar o mundo todo, como era Exatamente. a ideia do Império Romano. A partir deles eles foram criando uma série de ensinos, a ponto de, tem isso escrito, isso é escrito, a ponto de ser proibido o ardor na relação carnal. Esse ardor é o prazer na relação carnal. Tá? Vou dar um exemplo para você. Sim. Gente, enquanto o Celso dá a tragada lá no... Tá fumando o que? Cigarro? Charuto. O que é isso aí que eu não consigo ver direito? Charuto? Charuto. Pois é, não façam isso em casa. Charuto não faz bem para a saúde, tá? Não façam isso. Brincadeira. Por que isso tudo, gente? O Celso deu uma explicação muito boa, né? E por que a igreja queria fazer isso tudo? Porque não tinha nada melhor para fazer em casa? Obviamente que não. Porque é assim que você controla as pessoas. É desta forma que você controla a população, ok? É através do medo, incutindo a culpa e a vergonha. Então, se eu não sou uma pessoa plena, se eu não sou uma pessoa sexualmente feliz, e se eu tenho medo das consequências que uma instituição enorme, né, seja nos primórdios ou seja hoje, se uma instituição diz para mim, isso é errado, isso não é bom, eu não vou fazer, porque eu tenho medo das consequências que isso vai me trazer. E aí, quando o Celso falou do patriarcado, quando começou essa história da mulher não poder, enfim, da mulher passar a ser o que a gente sabe, né? Como a mulher é tratada hoje. Quando começou o conceito de propriedade. É a minha mulher, é a minha serva, a minha esposa, o meu filho, o meu legado, os meus criados, os meus escravos, meu gado, tudo meu, tudo pertencente ao homem. Um bom exemplo dessa poligamia que ele falou, só fazendo um pontuado, os três patriarcas, né? A gente teve lá Abraão, que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó. Jacó foi o patriarca do judaísmo, né? O grande patriarca que mudou de nome para Israel e tudo mais. E ele tinha duas esposas oficiais, que eram irmãs, e mais uma penca, com a renca de mulher na vida dele. Tá? Que a história, vou resumir. Ele andando por aí pela vida, se apaixonou pela Raquel, que era lindinha, fofinha, bonitinha, engraçadinha. E aí ele chegou pro pai da Raquel, que era o Labão, né? Se eu não me engano, era Labão o nome do cara, e falou, pô, eu quero casar com a tua filha. E o Labão falou, beleza, você pode casar com ela. Ok, desde que você trabalhe para mim durante 7 anos. Aí, quando chegou no dia do casamento, Celso caiu de novo, gente. Que coisa. Bom, vamos lá. E aí, depois desses 7 anos, na hora do casamento, o Labão falou assim, olha só, lamento informar, mas na nossa tradição, você vai casar apenas com a filha mais velha. Porque a tradição diz que a filha mais velha tem que casar primeiro. E a filha mais velha era a Lia. Aí ele falou, tá, fazer o quê, né? Paciência, casou com a Lia. E aí falou, mas eu gosto da Raquel. Beleza, trabalha para mim mais 7 anos e você casa com a Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos e casou com a Raquel. E aí ele foi durante esse período acumulando patrimônio e teve uma opção de escravas e uma porção de gente lá com ele. E ele é o pai, né, segundo a Bíblia, das 12 tribos de Israel, que tem filhos da Lia, tem filhos da Raquel, filhos de escravas, filhos de um monte de gente aí que ninguém sabe mais de quem era o filho, né? Então tem os levitas, os benjamitas, os Zebulun, filhos de Ruben, gente, José, e por aí vai. Gente pra caceta aí nessa bagaça, né? Então, eles, homens, podiam ter várias mulheres. Ok, lindo, maravilhoso, show de bola. Mas elas não podiam
sequer, né, olhar com cobiça para outros homens. E aí, a mulher é culpada. E onde é que começou essa porra toda? Lá na Eva. Lá na Eva. Antes lá do Abraão, do Jacó, com aquela história de ai, a Eva comeu a maçã e ainda deu pro Adão. Mano, ela obrigou ele a comer a porra da maçã? Ele comeu porque ele quis, né? Não, vamos combinar. Aí a culpa é da Eva. Eva, você é culpada. Além de comer a essa imputação maçã, da né? culpa sobre a Eva é da igreja, essa igreja católica, apostólica, imperial. Eles precisavam reprimir. Eles precisavam dar conta disso, certo? Nós vamos desembocar na culpa. A partir daí, eles começaram a produzir uma série de sínodos, encíclicas, uma série de bulas papais. Os papas começaram a ter muitos poderes, né? Por exemplo, a castidade dos papas não era por conta de uma ascensão à espiritualidade. Foi uma jogada política, para não deixar herdeiro, para não deixar bem. Por quê? Lógico. Porque os papas começaram... Que é tudo para a igreja. A igreja católica é até hoje a maior latifundiária do mundo. É a igreja católica. Entendeu? Com certeza, com certeza. O Vaticano é o país mais rico do mundo, gente. O Vaticano então, é desse tamanho aqui, tem dinheiro pra caceta. Por que papa, freira, padre não pode casar? Porque é ascensão espiritual? Não, porque eles não podem ter família, exatamente, não podem ter herdeiros, porque o dinheiro todo vai para a igreja. Então, a partir daí não, esse discurso veio sendo construído ao longo do tempo. Travou de novo. Mas vamos lá, estou falando. Vamos lá, vamos ter fé. Essa coisa da culpa vai trilhar, ela vai estar em cima do trilho dessa coisa de céu e inferno, da moral, do certo e errado. E você disse bem, e eu também sei disso, e não vou ficar inventando, boa parte da pregação, tanto da igreja, das igrejas, aliás, de todas, uma coisa comum a todas as religiões é a elaboração de dogmas que visam controlar o rebanho, manter o rebanho sob controle. E uma coisa, unificar os pensamentos. Dar um norte para a turma caminhar. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem cartilha para sexo. A mulher deve fazer... Tem cartilha de como a mulher deve proceder e o homem também. Não é? Ô, Celso, você travou aí de Não, novo, eu travei né? não. A internet travou. Eu não estou travado, não. Mas aí vamos fazer o quê? Eu continuo falando? Ou a gente... Não, sai e entra de novo mais uma vez, gente. Porque entra de novo pra gente. Pois é. Então, gente, é exatamente isso. É unificar, né? Complementando o que o Celso está falando, unificar o pensamento. Por quê? Aproveitando o que a gente está vivendo hoje, que o nosso Estado, o nosso país, né? Ele deveria ser laico, né? Mas nós não temos um Estado laico verdadeiramente, a gente vive uma teocracia, ou seja, Deus é o centro do sistema. De novo? Pronto. Isso não é nem um pouco legal. Por quê? O bacana, né, e está na Constituição do Brasil, que todo mundo tem sua liberdade de religião, sua liberdade de culto, mas isso não acontece no Brasil hoje em dia. Tá? E por quê? Porque o legal é você dominar a massa. O legal é você dominar o gado. Por quê? O gado, né? Gente, eu não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo político também não, tá? Estou só usando uma expressão que está correndo por aí. Você domina as pessoas e elas barganham com o divino. Como é que vocês acham que as grandes instituições se mantêm? Através da barganha e através da barganha financeira. Tá? Então, o Celso estava falando, a Igreja Universal tem cartilha de como fazer sexo. Cara, você precisa de manual de instrução? Eu estou falando do sexo procriativo, não estou falando do sexo do prazer, eu não estou falando do sexo tântrico, eu não estou falando das coisas boas da vida, tá? Eu estou falando, você vai lá, o homem vai, coloca o pênis na mulher e assim vai. Só que tem um código de conduta. Isso. Para isso. Eu quero falar desse ponto que eu acho que ele é importante. Até hoje, essa igreja católica, a restrição deles de distribuírem preservativo e com
qualquer método contraceptivo foi que eles lá atrás começaram a pensar e definir a função do sexo. Na cabeça, inclusive eu quero fazer fazer uma indicação aqui. Tem um filme produzido pelo grupo Monty Python, que é um grupo de comédia em inglês, e o nome desse vídeo é O Sentido da Vida. Assistam esse vídeo. São pequenas esquetes e você vai entender um pouquinho disso. Você vai ver na Inglaterra da época, você vai ver duas famílias. Uma família de protestantes, não eram evangélicos, eram protestantes, e uma família de católicos super numerosa. Por quê? Que a Igreja Católica não aceita qualquer método contraceptivo. Porque, na cabeça deles, a única função do sexo é procriação. Por isso que havia essa determinação de proibição do ardor na relação carnal, no sexo. O ardor, aí, leia-se prazer. Aonde que isso desembocou? Até a década de 50, 60, 70, era normal. Era normal, era aceitável e comum. As mulheres, inclusive, eram criadas para isso. O marido tinha sua família, tinha sua esposa, tinha os seus filhos. A esposa era para dar filhos para ele e uma estrutura. E quando ele queria ter prazer, ele ia para os prostíbulos, ele ia procurar as prostitutas. Isso era aceitável, inclusive, pelas mulheres. Por quê? Elas eram ensinadas para isso. Orgasmo feminino, prazer feminino, isso é coisa novíssima. Novíssima, novíssima. Entendeu? Gente, só uma parte. É tão novo, tão novo, que só em 2009 ou 2010, se eu não me engano, a ciência descobriu que o clitóris feminino, obviamente não tem clitóris masculino, né? São pleonasmo básico. É um órgão interno, ok? Quem aqui me acompanha sabe lá, bonitinho, o que é o clitóris, que ele fica por dentro do canal vaginal, que ele não é só aquela pontinha que a gente vê. Você vê, 2020, 2009, 2010, isso foi descoberto pela ciência. Cara, é um absurdo. E o clitóris, ele tem uma única função na vida dele, dar prazer pra mulher. As mulheres... Não serve pra nada. Tem As mulheres algumas em tudo. E isso eu acho, é uma tese minha, tá? Eu acho que isso também, um pouco dessa inveja dos homens pelas mulheres gerou toda essa repressão. Eu acho. Não tenho base. Você acha não? Isso é fato, Porque gente. Isso é fato. Antigamente, as religiões matriarcais, a vida tudo. matriarcal... Quem dera o homem tivesse orgasmos múltiplos, não é? Tivessem prontos para o sexo 5 minutos depois, não é? Então, o homem também pode ter orgasmos múltiplos, tá? Não igual às mulheres, mas ele também pode ter, tá? Essa é uma questão de prática, uma questão não vai de ser igual às mulheres, não tem jeito. Tá? Mas enfim. Duvido. Tá, mas sim, beleza. Beleza, mas por que acontece isso? Porque antigamente, antes do advento cristianismo, antes do advento judaísmo, o que acontece? Ó, antes de eu terminar de falar, tá ali, 2020 eu ainda não descobri. Se você não descobriu o clitóris, pessoa, me chama no direct que eu ensino. Eu sou sexóloga, eu trabalho com tantra. A minha função, a minha profissão é ensinar as pessoas a descobrirem o clitóris, a ter prazer e a dar prazer, ok? Só antes que eu me esqueça, me chama no direct, porque eu não posso ler um comentário desse não, e deixar passar incólume. Deixa passar, não. Não tem como. Impossível. Né? E aí, por que os homens têm essa inveja? Porque as mulheres são deusas. Mulheres dão à luz, mulheres procriam. Homens não engravidam. Tá? Hoje em dia, a gente tem uma série de questões. Pessoas com pênis que se identificam com do gênero, cada um, Celso travou e caiu de novo, cada um que se identifique e ache que o que é melhor. Mas o fato é, pessoas com genital feminino, né? Pessoas com útero e ovário são as que engravidam, são as que dão à luz. Ponto. Isso é biologia e até hoje eu ainda não vi um indivíduo portador de pênis sem o útero, sem o ovário, engravidar e dar à luz.
eu desconheço, ok? E eu não estou falando novamente da identidade de gênero. Então, o homem, né, o homem macho, né, não estou falando do homem ser humano, ele ficou muito incomodado com o fato da mulher, da fêmea, né, das fêmeas de todas as espécies, serem as deusas da criação. Hoje a gente sabe como é que funciona, mas antigamente ninguém sabia. E aí o que ele fez? Isso é muito poder. Você poder procriar, você ser a perpetuadora da espécie é poder demais para você. Vamos mudar essa parada. E aí tem o machismo estrutural que a gente tem hoje. Falamos na live lá outro dia com o nosso amigo Ramiro sobre essas coisas. Mas vai lá, Celso, que eu falo Não, pra cacete, beleza. vou falar Eu acho que sozinho. um ponto da gente chegar. Eu estou fazendo esse desenrolar todo para a gente chegar no ponto que eu acho que é o ponto central aqui. Muita gente deve chegar para você com a grande maioria das questões, da dificuldade de se viver uma sexualidade mais livre, mais plena, de ter mais prazer, é a questão da repressão, certo? Que é gerada pela culpa. E eu comecei a dizer, vai trilhar esse, vai andar em cima desse trilho. Pecado, céu, inferno, né? E as pessoas, porque essa coisa é uma dos pontos centrais desse querigma, que é essa pregação, certo? O mundo vai estar caminhando para um final, haverá uma salvação, essa coisa toda. E por conta disso, há essa tentativa de se regular essas relações, né? Então, tudo isso vai gerar nas pessoas esse sentimento de inadequação, que vai gerar culpa, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou pecando, E as pessoas vão, porque essa coisa Exatamente. permeia a mente do ser humano. O ser humano, ele é naturalmente um ser religioso. Quando eu falo religioso agora, eu não estou falando de... Até então nós estávamos falando de denominação. Igreja tal. Sim, ele é um ser espiritual, né? Que entende, que sabe que existe alguma coisa para além da matéria, certo? Eu chamo de nadista, os que creem em nada, são muito poucos. Quem não crê no Deus da Bíblia crê na utopia da sociedade perfeita. O cara vai crer em alguma coisa. Isso eu aprendi logo desde cedo. O cara vai crer em alguma coisa. Sim. E se ele não crê num Deus Sim. determinado lá, que a Bíblia apresenta, ele vai crer em outra divindade. Isso é uma pulsão do ser humano, assim como e por isso que aqui, a minha tese é que isso é o chão onde nasce o sentimento de inadequação, essa pulsão do ser humano para a espiritualidade, tanto quanto para a sexualidade, certo? Sim, certo. Você falou uma coisa bem legal. Eu me lembro que Osho, né? Osho era um... Enfim, eu não gosto de usar o termo guru, um caboclo aí que tinha umas ideias bem avançadas para a época, né? Ele diz o seguinte, que o homem criou Deus, tá? Ele criou a ideia de divindade, porque você é pequeno, você é criança, né? Então você tem um problema, você tem uma questão, você tem qualquer coisa na sua vida, você recorre a quem? Mamãe, papai, adulto responsável, né? Sempre tem alguém que está ali para te ajudar. Quando você cresce, o que você vai fazer? Quem é que vai fazer por mim? Quem é que vai limpar as cagadas que eu faço na minha vida? Quem é que vai resolver os meus problemas? Quem é que vai me dar aquilo que eu quero? Ninguém. Você vai ter que se virar sozinho. Então, o homem, na sua prepotência, né, na sua necessidade, ele criou a ideia do divino, porque ele precisa de alguém, de alguma coisa maior que ele, para recorrer àquelas coisas que ele não resolve sozinho. Né? E eu entendi isso muito bem. Eu sempre fui, né? Quem me conhece sabe, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Hoje eu não sou religiosa, eu sou espiritualista, né? E eu acredito na divindade, eu acredito em energia, né? Eu poderia dizer que eu sou agnóstica. Existe alguma coisa que eu não sei o que é, eu não tenho um nome, mas ela existe, ela é maior que todo mundo. Agora, ela não está ali para realizar desejos para mim. Ela não está ali para eu barganhar com ela. Olha só, se você me der aquele marido gente boa, eu acendo 5 pacotes de vela. Pô, se você curar o meu sobrinho aqui de câncer no joelho, eu subo a escada lá
rastejando para você. O divino, ele não tem É, barganha. Entendeu? O isso divino é o aí. divino. E, na verdade, gente, desculpa, né? Essa é uma opinião minha, tá? Mas como a gente está aqui batendo um papo de comadre, eu vou compartilhar com vocês. O divino não precisa de você para porra nenhuma. Ele não tá nem para você. Entendeu? Ele é. Entendeu? Se você transa, não transa, se você goza, se você não goza, se você é rico, bonito, feio, pobre, o divino não está preocupado com você. Imagina, é, né, trazendo para a nossa realidade, os espíritos ruins, eles sempre baixam nas igrejas evangélicas. Por que que o espírito do mal não baixa, né, não está lá possuindo o Trump, sei lá, o Putin ou qualquer coisa assim? Não, ele só vai baixar a igreja evangélica. Por quê? Né? Por que que o divino não resolve aqui? Por que que ele não baixa aqui e fala, não, vou acabar com a porra do Covid, porque está matando o meu povo? Não, não está nem aí. E quando eu falo não está nem aí, não é maldade da minha parte, é porque nós, né, nós criamos a ideia do Salvador, daquele que vai resolver os nossos problemas. E na verdade ninguém vai resolver nada, é você que tem que se resolver. Resolva a sua vida. Ou você vai pastar para sempre. Ou você vai barganhar com alguma coisa, com alguém, você vai colocar o teu poder na mão de um atravessador. É, Seja ele pastor, os- rabino, mulá, ayatolá. isso. Esses atravessadores é que vão prender o povo pela culpa. Existem três maneiras básicas de um pregador. Quando eu falo pregador, eu não falo do cara que está no púlpito, do cara que escreve, do cara que quer fazer, quer dar ordem para o rebanho, quer dominar o rebanho, certo? Três maneiras. Uma é o medo, a outra é a culpa e outra é a ganância. São as três vias que os caras usam, certo? Isso aí, isso, Muito isso bem. aí eu vi isso muito de perto. Então, esse discurso de que o que você está fazendo é inadequado, né? Vamos pegar o exemplo da sodomia. Se você for olhar no dicionário comum, sodomia quer dizer cópula anal, certo? O conceito de sodomia vem lá de Sodoma e Gomorra, que, segundo o relato bíblico, os homens teriam invertido a condição natural. Isso vem desenrolar daí. Mas eu, particularmente, fecho com Nelson Rodrigues. Fechou a porta entre quatro paredes. E havendo consentimento, como sempre diz a Paula Manadevi, tá tudo certo. Desde que haja consentimento, tá tudo Isso, certo. gente. Só que os caras ficam criando regras para que a pessoa justamente se sinta inadequada. E para que ela se mobilize pela culpa, porque a culpa faz ela ir para a igreja, para os templos, vou substituir aqui, faz ela ir para os templos, faz ela dar dinheiro, faz ela barganhar como divino, como você mesma falou, e falou muito bem. A pessoa é movida por isso. Interessa muito pouco aos líderes, vou abrir, de qualquer religião. Pessoas, espíritos livres. Por essas instituições. Sim, até entre homem e mulher, o sexo, a cópula anal é considerado sodomia, certo? O que Tudo está errado. Se você não vai fazer um filho, isso, está tudo errado. isso, Anal, oral, exatamente, mental, orelhal. Se você não vai fazer um filho, exatamente. está errado. Se bem que, deixa eu fazer um pouquinho de defesa aqui, tá? Porque eu andei no meio aqui. A galera da igreja protestante é mais liberada com isso, entendeu? Com o sexo em si. É mais liberada um pouco do que a galera mais tradicional, entendeu? Estuda-se mais, fala-se mais, tem mais espaço, né? Hoje tem pastores aí que falam quase que exclusivamente nessa área da sexualidade, relacionamento, então isso é muito comum. Aqui, Sim. Mas mesmo assim, gente, eu nunca vi. Pode ser que exista, tá? Pode ser que tenha, não vou dizer não existe. Dentro do universo que eu vivo, que eu conheço, eu nunca ouvi um religioso de
qualquer uma designação falar, pô, homenagem está de boa. Casal pode. Se é uma relação entre duas pessoas consentida ao protestantismo, entendeu? Então, gente, o protestantismo ele é mais flexível? Sim. Até porque o protestantismo surgiu como rebeldia, né? Como o nome já diz, como uma forma de protestar ao que a Igreja Católica Romana Imperial fazia no século XVI, né? Não me engano, acho que era século XVI, né? Século XVI. Um caboclo lá estava puto da vida com a igreja e falou, gente, isso é uma pornografia, isso é uma aberração, né? Isso não tem nada a ver com os ensinamentos do Cristo. E aí, Martinho Lutero foi e criou o protestantismo, que nada tem a ver... Gente, o protestantismo não tem nada a ver com o que chamam de protestante hoje no Brasil. Essas igrejinhas neopentecostelhas não são protestantes, tá? Protestantismo, você vai encontrar os luteranos, os presbiterianos, talvez os batistas, dependendo da designação. Você vai encontrar pessoas muito sérias, tá? Eu não estou dizendo que eu acredito, que eu gosto ou que eu não gosto. Eu estou dizendo que são pessoas sérias, independentemente da minha opinião. E esses neopentecostelhos, o que o cara faz? Ele pega uma Bíblia, abre lá uma portinha, põe 10 cadeiras, diz que ele é escolhido de Deus, começa a cobrar o dízimo e começa a ganhar dinheiro e acha que né? Bom, vai lá, Celso, que eu me empolgo, né? Aí eu começo a falar. Quero voltar um pouquinho e voltar para cá rapidinho. Vou ler uma parada para vocês. Está nesse livro aqui, ó. Sexo, Sexualidade e Sociedade. Muito bom, do Silvério. Excelente, excelente. Ele faz um resumo de uma parada que está aqui, ó. Mais especificamente no banquete. Esse banquete Isso, é um banquete. O banquete é uma... Naquela época existia um tipo de literatura que era chamada de mito ou alegoria, certo? O mito da caverna de Platão é, na verdade, uma história, uma alegoria, que na Bíblia é usado muito como parábola, uma história criada para explicar uma situação. Então, olha só, rapidinho. Em O Banquete de Platão, é nesse livro aqui que o Silvério resume. E aí é uma parada muito interessante. Temos um discurso entusiástico feito por Aristófanes, no qual nos fala de uma forma alegórica e mítica, explicando o amor e o porquê que ele às vezes manifesta em relação ao sexo oposto e às vezes em relação ao próprio sexo. Teríamos que, no passado remoto, os homens não eram como são agora. Havia 3 tipos de homens. Ele está contando, ele está fazendo uma alegoria. Um masculino masculino, um feminino feminino e um masculino feminino. Este último era o andrógeno. Os indivíduos dessa época tinham uma forma redonda. Possuíam 4 braços, 4 pernas, 2 rostos, colocados em sentidos opostos em uma só cabeça, 4 orelhas, 2 órgãos sexuais, e todo o resto era tal como se pode imaginar por essa descrição. Caminhavam em posição ereta e possuíam grande rapidez, vigor e força. Um dia, motivados por sua arrogância, resolveram desafiar os deuses. Aí o bicho pegou. Ele está falando do panteão grego, certo? Ora, Zeus e os demais deuses não podiam aceitar tal ofensa. Por outro lado, se os destruíssem, quem lhes ofereceria homenagens e oferendas? Desta forma, os deuses optaram por cortar os homens em 2. O seu número dobraria e os mesmos teriam sua força reduzida à metade, não podendo, por conseguinte, incomodar os deuses e continuando a prestar-lhes sacrifícios e oferendas. A partir desse dia, cada um busca a sua contrametade. E caso sua outra metade fosse do mesmo sexo, o seu verdadeiro amor ali se realizaria. Um homem que mantivesse relações de pederastia, ele e seu amante, muito mais viril, valente e homem, uma vez que sua outra metade também era masculina. Sabemos que em Atenas, de Sócrates e Platão, as relações homossexuais entre homens adultos e não adultos eram permitidas e valorizadas. Aí ele discorre, esse mito baseia até hoje essa procura pela cara metade, a metade da laranja. Alguém não, que mas tem... gêmea. Isso, exatamente. Por que eu li isso aqui? Para dizer para vocês como que os mitos... Isso aqui é um mito religioso, ele está falando de deuses.
como que o mito religioso influencia a gente, influencia a nossa maneira de pensar. Toda essa narrativa, quando alguém está contando, isso é muito comum. O cara vai para o púlpito pregar, e o púlpito quando ele está numa posição de criar um pensamento falando, o seu interlocutor, o seu ouvinte, está criando um cenário na sua cabeça. Isso é muito normal, isso é um artifício do próprio cérebro. Aí entram essas narrativas de você está em pecado, está desagradando a divindade, as pessoas ficam cheias de culpa, certo? Uma coisa muito comum, muito comum. A Bíblia fala de palavras torpes, né? E a gente não entende muito bem essa coisa, então a gente pensa que é palavrão. Tem muita gente que se sente culpada porque tem muita gente que gosta de falar na hora do sexo. Gosta de narrar, gosta de usar palavras, gosta de usar termos. E aí as pessoas ficam em crise com isso, né? Porque aí pau é palavrão, aí não pode. Aí não pode isso, não pode aquilo. E as pessoas ficam cheias de culpa, cheias de remorso, desse sentimento de inadequação. Eu não estou agradando. Essa coisa reprime, vai reprimindo, 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 reprimindo. E homens também, não é só mulheres, não. Não, mulheres e homens. Os homens, pela configuração da sociedade, se sentem mais livres. Sim. Uma coisa que é quase que a gente não sei se é provada já, tá? Diz-se que o homem gosta mais e faz mais sexo. Mas é mentira. Mas porque a mulher é mais reprimida, não por uma necessidade biológica ou fisiológica, mas porque a mulher é mais reprimida. O homem, embora eu não quero entrar nessa coisa do machismo, do feminismo, essa coisa toda, mas o homem é mais autorizado a pensar em sexo, não é? O homem pode, a mulher não. Isso. Outra questão também, que vai influenciar muito. Certo? Que o cara deveria, caso o homem morresse, ou em guerra, naquela época era muita guerra, os homens morriam cedo. O seu irmão mais velho, o que vinha depois dele, tinha que assumir a mulher dele e engravidar a mulher dele, porque os filhos naquela época eram para duas coisas, uma para trabalhar e outra para ir para a guerra. Certo? E o sujeito só te interromper o seguinte, gente, o Instagram ele dá 1 hora de live pra gente. Então a gente tem mais alguns minutinhos só para evitar da gente estar falando aqui, falar assim, tá, só para saberem que a gente já está chegando no final. Mas aqui, ó, rapidinho. Sim, Wilson. Sim. Muito comum na África, na Índia, a extirpação do clitóris, a costura dos lábios para a mulher não ter prazer. Vem disso aí. Vem dessas coisas, que é uma coisa horrenda. É uma mutilação horrenda, uma coisa assim da pior espécie. Tá? Como vai terminar, daqui a pouco, se não terminar, a gente desenrola. Quero deixar aqui umas leituras para vocês, tá? Indicação. Uma é essa aqui, ó. Rubem Alves. Tá ao contrário, a gente lê ao contrário. Você tem que falar o que é? O que é religião? Sim. Ele não vai falar da religião denominação. Ele vai falar desse ímpeto religioso do homem. Outro, eu já citei, que é esse livro aqui, ó. Sexo, Sexualidade e Sociedade, do Silvério da Costa Oliveira. Muito bom. Esse livro aqui você vai achar em sebo e ele faz um passeio. Ele fala de masturbação, ele fala de método do contraceptivo, ele fala de homossexualismo, ele fala de doenças sexuais. Muito bom, muito bom. Show de bola. Gente, depois quem quiser o nome dos livros, chama o Celso no direct ou enfim, dá um alô, porque ficou espelhado e a galera não vai gravar o nome, tá? Mas é legal, bacana, tá? É bem legal isso. E antes que caia, que termine, a gente fica aqui no vácuo olhando para nada, eu quero agradecer muito, muito mesmo a todo mundo que participou.
Agradecer ao Celso, porque, pô, cara, não é todo mundo que se disponibiliza a vir aqui fazer uma live, ainda por cima sobre um tema complexo, um tema delicado. Porque, assim, gente, quem me conhece sabe, eu não tô nem aí, ó. Entendeu? Eu falo mesmo e acabou. Mas eu sei que é delicado e a gente tem sempre que falar de uma forma que não ofenda as pessoas, né? Eu tenho minha opinião, mas aqui eu tô profissionalmente, tá? E muito obrigada, Celso, obrigada a todo mundo. E a gente vai fazer mais lives sobre sexualidade e religião. Hoje foi só o petisquinho, só o tiragostinho para vocês ficarem ligados, ok? Que vamos ter muito mais, porque esse tema, ele é infinitamente, eu diria que quase infinitamente abrangente. A gente pode falar Sim, sobre várias coisas sobre esse tema, né? Sim, sim, sim. é muito delicado, cria celeumas, muita gente se ofende, e aqui a gente não quer ofender ninguém, a gente só quer trazer informação, tá? Sim, A gente sim. só quer trazer informação. Sim, quando você me convidou para participar da live, eu fiquei feliz e o meu, por ter sido assim, não vou dizer vítima não, tá? Mas eu sei o que que eu sei o que que esse sentimento de inadequação, esse sentimento de culpa, Quem esse não, né? sentimento, hã? Quem não? Então, eu sei o que que é isso. Eu imagino a quantidade de pessoas que chegam para você tratar, bloqueadas por conta disso, vítimas disso. Então, a minha questão, eu sou fruto disso, né? A igreja, a igreja protestante me botou para fora porque por eu pensar dessa forma um pouquinho mais liberal. Para a comunidade da fé é chocante, é escandaloso, entendeu? Você chegar numa reunião de amigos e, e, e os caras estarem estressados e você brincar, né? E aí, você tá tomando um remédio? Eu falei, tô, cara, tô tomando Lexotan. E os caras ficaram. Por isso que eu tô calminho. Aí os caras, porra, mas não pode, essas coisas. Vai, vai a indicação pra galera. Quer ficar calminho? Quer ficar calminho? Não toma alprazolam, não toma clonazepam, toma Lexotan, faz sexo gostoso, se sente vontade, fala durante o sexo. Se não for ofensa, fala nome mesmo, fala pau, é buceta, fica à vontade. Tem menor ouvindo, não, né? Não, aqui não tem menor, não. Porque essas Gente, coisas. dentro do consenso, é isso aí, fala Isso, tudo. Eu sempre isso, recomendo que as pessoas perguntem, porque nem todo mundo isso, fica à vontade. Agora, eu tô isso. imaginando aqui uma cena. Tem até um vídeo do Multishow, alguma coisa assim, que o cara tá lá com a mulher, aí ele vira pra ela e fala: Marisa, sei lá qual é o nome dela. Maricota, eu posso colocar a mão na sua vulva? Aí ela olha pra ele: Armando! Vulva, Armando! Porra, Armando! É buceta, Armando! Muito engraçado. Então, Né? isso aqui, isso que você está falando aí, eu passei por isso direto, entendeu? Aí se fala na boca miúda, aí se fala com sentimento, com peso, uma parada amarrada de, homens falarem para mim com 5 anos de casamento e falar assim para mim, quase chorando, Celso, minha mulher nunca fez um sexo oral, Celso. Eu não sei como que eu abordo o tema. Aí eu falei pra ele, cara, mas ó, ela cresceu ouvindo. Quando ela era criança, eu falei, muito provavelmente quando ela era criança, que ela começou a sentir, que ela começou a botar a mão na bimbinha, ela, tira a mão daí que você é feio, tira a mão daí que você é sujo. Ela viu o irmãozinho dela, ela ouviu junto com o irmãozinho dela. Então agora ela não quer botar a boca. Claro que não, Então, cara. deixa eu dar um testemunho aqui. Testemunho é quando a gente fala de uma coisa que a gente viveu, tá? Eu e a Paula temos trocado ideia desde o ano passado, a gente tem conversado muito sobre o tema, já fiz Ó, abriu o sessões. contador, hein? Vai lá. É. E uma coisa que a Paula tem falado é o seguinte: se você encarar o sexo como troca de afeto e como uma forma de conexão com o outro, dentro disso sinta-se à vontade, sinta-se livre. É um exercício, você não vai de uma hora para outra quebrar isso tudo, mas toda vez que esses pensamentos vierem, você exercita, não, eu sou livre para expressar.
para me expressar aqui onde eu tô, porque eu tô com meu parceiro, eu tô com alguém que eu gosto, eu tô fazendo isso para sentir prazer, para dar prazer para ele, para ter uma conexão com ele. Vai quebrar